VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui abordamos temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. Eu quero aproveitar já esse início de programa e agradecer a todo mundo que tem compartilhado, que tem assistido o meu programa e pedir que continuem nessa jornada aqui comigo, se vocês gostam dos conteúdos que eu tenho trazido por aqui. O nome do episódio de hoje é Coragem e Recomeços e eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Hoje, recebo uma mulher que carrega muitas histórias em sua bagagem e todas elas falam de coragem. Nasceu em Montenegro, Rio Grande do Sul, mas com o mundo no peito, ela saiu de casa aos 14 para estudar em Porto Alegre. E logo depois desbravou Londres, onde estudou moda com os olhos brilhando de curiosidade e sensibilidade. Se formou em design de produto, trabalhou em grandes marcas como estilista, mas seu espírito criativo sempre quis mais. Teve 3 empreendimentos antes de criar a Merci, sua marca com alma. Mãe, yogini há 20 anos, leitora, apaixonada, artista da sensibilidade, já sentiu que ser intensa demais era um problema. Hoje entende que é dom. E transborda isso em tudo que cria. Aos 40 anos, se sente mais viva do que nunca. Gosta da rotina. Sim, virginiana. Acredita no amor com força e nos mostra que recomeçar é um ato de fé e também de arte. Fernanda Zimmer Selig. Ai, que lindo, fiquei emocionada aqui. Oh, amada, obrigada. Eu que agradeço. Gente, antes da gente começar o nosso episódio, eu vou ter que mostrar pra vocês o presente que eu acabei de ganhar da Fer, né? Da Merci, muito linda, a Fer. Ela vai nos contar, mas ela faz essas peças muito delicadas e ela fez uma pra mim com o nome do VidaCast. Tô muito feliz, muito linda. Ah, merece, amiga. Obrigada, que meu amor. aproveite muito. Que a gente tem um papo bem gostoso. Então, Fê, conta pra gente em que momento que tu sentiu que precisava mudar de trabalho, de cidade ou mesmo de vida, né? Então, essa jornada, ela começou super cedo, né? Como tu disseste, eu vim do interior quando eu tinha 14 anos. E muito assim, no ritmo da minha família, eles fizeram o mesmo movimento de vir estudar aqui na capital. E eu acabei vindo meio que automaticamente, assim. Então, já foi desafiador naquela época, mas eu gostei da cidade, acabei ficando aqui, fazendo faculdade. Depois eu sentia que Porto Alegre já estava pequeno demais para mim. Fui para Londres, era um sonho meu estudar na St. Martins, né? Eu trabalhava com moda na época. E então fiquei lá por 2 anos, voltei para Porto Alegre e comecei a me sentir sufocada aos pouquinhos pela cidade. Então, casei, engravidei, estava super estabelecida num trabalho, né, como estilista numa grande empresa aqui de Porto Alegre. E comecei a sentir que as coisas estavam me sufocando de uma forma que a cidade eu não estava mais cabendo na cidade. E esse movimento, ele começou involuntariamente dentro de mim, porque várias outras coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Então, a gente sabe, né? A maternidade, ela transforma a gente. Eu sei que não é sobre isso, né? Que a gente vai conversar. Mas, com certeza, depois que eu engravidei e que eu tive meu filho, as coisas, né? A cidade grande, a violência, o corre do dia a dia, né? O trabalho, eu saía às 7 da manhã de casa, chegava em casa às 7 da noite. Eu me cobrava muito. Eu sempre fui uma pessoa, assim, extremamente perfeccionista. E por mais que eu gostasse do trabalho que eu fazia, esse trabalho já foi um sonho um dia. Então, assim, eu estava muito feliz onde eu estava, por um lado, mas ao mesmo tempo eu estava muito infeliz porque as coisas começaram a não ter limites mais. Eu comecei a não enxergar os meus limites e eu acabei me afogando
né, em tudo isso, nessa correria de ser mãe, nessa correria do dia a dia do trabalho, neste trabalho que me cobrava muito e que eu me cobrava muito também. E eu comecei a ter essa vontade, junto com o meu marido, que também tinha a possibilidade de sair da cidade, se ele quisesse. A gente começou a conversar sobre essa ideia de mudança. Muito bom. A gente vai aprofundar um pouco mais daqui a Sim, pouco, né, com Fê? certeza. E te deu medo nesse momento, assim, que vocês decidiram, né, fazer essa mudança, assim? Então, eu estava, na verdade, quando a gente decidiu, assim, que a gente queria mudar, eu já estava. Bom, primeiro, assim, acho legal falar que o meu filho, ele não dormia direito, né? Ele passou a dormir quando ele já tinha 3 anos, então essa fase que a gente se mudou, ele estava com 1 ano e meio, então eu já estava há 1 ano e meio sem dormir. Nossa. A privação de sono na maternidade é algo, assim, muito Assim, desesperador. então, assim, o meu cérebro, eu digo assim, eu não conseguia enxergar nada com clareza mental. Então, Claro. essa mudança, ela, para mim, ela foi muito mais uma fuga, porque eu não conseguia raciocinar mais direito. Desculpa. Não estava conseguindo mais raciocinar, não estava conseguindo ter clareza mental, mas eu sabia que aqui onde eu não estava conseguindo ser o que eu gostaria de ser na vida, né? E o meu marido super me apoiou, e eu comecei a mentalizar essa fuga, né? Eu não sabia para onde a gente ia, a gente não tinha. Eu precisava ter um trabalho, né? Por mais que ele conseguisse trabalhar de home office, eu ia sair desse meu trabalho, que era um sonho, que eu estava muito bem, que eu tinha uma estabilidade financeira, que eu já estava ali num patamar onde eu considerava muito bom para mim, e eu também não queria abrir mão 100% de tudo isso, né? Não poderia deixar de trabalhar. Então, eu comecei a mentalizar e comecei a enviar currículos para diversos lugares, diversas cidades, até que apareceu uma oportunidade como estilista muito boa também numa cidade aqui perto, né? Perto de Porto Alegre na época. E a gente se jogou, assim. A gente foi. Com medo mesmo, se tivesse o medo, né? Com medo mesmo. Eu acho assim, como eu falei, eu tinha tanta falta de clareza mental que assim, surgiu a oportunidade de trabalho. Esse trabalho, ele pagava um apartamento pra gente ficar. Então, assim, tinha uma escolinha na frente do trabalho, o apartamento era do lado da empresa. O Renan, né, meu marido, poderia trabalhar de casa. Então, assim, isso foi o suficiente. Claro. E eu acho que o universo foi extremamente gentil comigo, né? Porque aconteceu, assim, de uma forma muito rápida. E então o medo, assim, eu tava tão desesperada, Sim, posso usar essa palavra, entendi. para sair, assim, desse sufocamento, desse afogamento, que quando apareceu essa oportunidade, a gente foi, sabe? Se Então, jogou. assim, Que delícia. Legal esse relato, assim. E o que então, acho que tu trouxe até um pouquinho isso, assim. Tu acha que o que te deu coragem pra mudar isso é toda essa sensação que tu vinha sentindo, né? sim, depois, assim, que eu comecei a perceber, né, todas as coisas que eu estava sentindo de fato. Então, assim, os sintomas que eu tinha, por exemplo, no trabalho todos os dias, tanto pela privação de sono, quanto pelo burnout, que eu fui descobrir quase 1 ano depois, que eu já estava vivenciando naquela época, antes da mudança, mas que ele foi diagnosticado 1 ano depois. Eu tinha dores de cabeça diárias. Eu me lembro, assim, de chegar no trabalho e começar a dor de cabeça, e eu andava com aqueles Tiger Balm, que é um balmzinho, eu passava na cabeça, eu botava o fone com assim, é um Hertz que tem, que é para dor de cabeça, e eu passava o dia trabalhando daquela forma, porque eu não queria tomar remédio todos os dias. Então eu tava assim, dor de cabeça todos os dias, exaustão mental, fadiga, cansaço, enfim, a minha vida estava ali, eu só pensava em dormir e eu chegava em casa e o meu filho acordava ali 7, 8 vezes por noite. Então, foi se criando uma bola, assim, de neve e quando ela já estava enorme, aconteceu essa fuga. Claro. E que não resolveu todos os problemas, né? Então, acho que a Sim. gente vai chegar depois da mudança, né? Sim. Como é que foi essa Sim. evolução.
Legal tu compartilhar isso com a gente, né, Fê? Eu acho que o burnout, acho que tu pode falar com mais propriedade sobre isso, mas interessante ver o quanto tempo, às vezes, ele também demora para ser diagnosticado exatamente como isso e quanto vai se vivendo nesses limites físicos, mentais e emocionais até chegar lá, assim, não, isso aqui tem um nome, tem, né, um tratamento, enfim. Então, eu acho que é legal tu trazer isso para as pessoas começarem a se observar muito mais, com mais consciência, assim, os seus momentos, né? Com certeza, assim, só para situar vocês, isso foi em 2019, então foi antes da pandemia. Não se falava muito em burnout, foi ali 2018, 2019, né? A gente sabia que existia, assim, mas não era, né? Eu acho que na pandemia se falou muito mais sobre isso, então foi antes de tudo isso. Sim. Eu não tinha uma consciência, né, tão... E como eu falei, né, eu estava num momento ali tão turbulento que eu não conseguia prestar atenção que isso estava de fato acontecendo comigo. Claro. Mas eu já estava em burnout, assim, num limite bem alto. Sim, sim. Que loucura, né? E o que conta pra gente, assim, o que ninguém vê quando a gente muda de vida? Eu acho que isso vale pra mim também, tá? Porque quando eu fiz essa fuga, a gente achava assim, né? Ah, vou sair daqui, vou me mudar e as coisas já vão melhorar, né? Porque essa é a ideia. Mas, na verdade, depois da mudança ainda houve uma queda, né? Eu continuei em queda até conseguir desfrutar de todas as vantagens de estar morando no interior, né? Então, foi assim, trabalho novo, mostrar disponibilidade. Eu viajava muito nesse meu trabalho novo, né? Como estilista, viajava bastante. O meu filho ainda não dormia. Escolinha nova, casa nova. Eu acho que, assim, o comportamento também dentro da empresa com pessoas diferentes, pessoas que têm costumes, hábitos diferentes. Então, foi toda uma adaptação que eu já estava tão fragilizada, né? Que aquilo foi se somando, por mais que eu já estivesse, né, num movimento, porque depois eu vou falar nisso, né? Eu não acredito em energia parada. Eu acho que as coisas acontecem enquanto a gente está em movimento. Então, por mais que eu já estivesse nesse movimento positivo, ainda foi muito difícil essa chegada, até que depois, né? Acho que não sei se cabe eu já contar agora, assim, mas o meu burnout ele seguiu, né? Eu continuei mesmo lá com tudo isso e enfim, eu tive uma. Eu trabalhei, viajei, corri pra lá, corri pra cá, o Valentim não dormindo. E um dia eu vim pra Porto Alegre com o meu marido e eu falei assim: pelo amor de Deus, eu preciso dormir um final de semana. Eu tô exausta. Isso já tava assim, já fazia mais de 6 meses que a gente tinha se mudado. Eu falei: eu preciso dormir. E aí eu tava com uma gripe já, viajando com gripe há umas 2 semanas e me sentindo muito fraca, muito fraca. E quando eu acordei no outro dia, no sábado, eu falei com a minha mãe, ela me disse, ai, Fê, passa no hospital, vai ver o que tu tem, de repente tu tá com alguma coisa, uma vitamina, alguma coisa faltando, essa tua gripe aí tá muito forte. E eu cheguei no hospital para fazer os exames e eu fui internada na UTI na hora. Então, assim, para tu ver como os limites, né? Eu até hoje, assim, quando eu falo disso, eu penso o quanto eu não enxerguei. Sim. Então, eu Enquanto a tava. corda foi esticando, né? Assim, até Exato, até arrebentar, no teu arrebentar, caso, né? No né? meu caso, assim, eu fui levando e a gente vai naquilo assim, todo mundo passa por isso, todo mundo dá conta, a maternidade é assim mesmo, né? Trabalhar é assim mesmo, mas na verdade não precisa ser dessa forma, né? Exato. Então, aconteceu isso, enfim, aí eu fiquei 7 dias internada na UTI com uma pneumonia de último nível, entre a vida e a morte. Nossa. Depois fiquei mais 7 dias internada e, passando isso, eu voltei a trabalhar. Sim. Então, assim, pra gente entender, assim, em todo esse meu processo de burnout, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, a não ser esses dias Sim, que eu tu tava estava doente. internada, né? Então, porque eu não tinha essa opção também, né? Aham. Parar de trabalhar. Aham. Enfim, depois disso, que eu fui buscar um tratamento e, Sim. né, e aí as coisas começaram a É, mudar. eu acho,
quando eu fiz essa pergunta até pra ti, né, Fê, o que ninguém vê quando a gente muda de cidade, né? Porque eu acho que muitas pessoas, pra quem me segue aqui sabe que eu também mudei de Porto Alegre faz 4 anos, a gente foi pra Santa Catarina, também pra uma cidade menor, pra uma vida mais simples, né, pra um lugar que a gente se conecta muito mais. Mas existem muitas coisas que acontecem nessas mudanças e as pessoas olham, ai, que vida linda, que delícia, que não sei o quê, que na verdade são bem profundas e desafiadoras que acontecem nessas mudanças, né? Então é muito Sim. isso que tu trouxe. É uma cultura diferente, tu tem que conhecer, fazer novas amizades, talvez, ou uma nova rede de apoio. Tu tem que se adaptar, talvez, a um novo clima, a um novo lugar, a um novo funcionamento de cidade, né? Que quando a gente muda para um lugar menor, no meu ver, foi muito benéfico, né? Mas assim, por exemplo, eu não sei lá onde tu mora, mas lá onde a gente mora, as coisas fecham meio-dia e 6 da tarde acabou, não tem. E muitas coisas, a maioria, 90%, não abrem no domingo. Sábado até meio-dia e deu. E o ritmo da Sim. cidade é esse, né? Então, assim, agora eu acho maravilhoso, óbvio. Quando eu cheguei, eu ficava, gente, oi? Tipo assim, eu preciso comprar um negócio meio-dia. Fechado, cara, na porta. 6h10, não tem mais ninguém. É a mesma coisa. Né? Então, assim, tem essas coisas invisíveis que não se mostram e não se falam nas mudanças. Que, claro, eu trouxe essas coisas pequenas, né? Sim. Assim, mas tem outras mais profundas que, quando a gente muda, que até é legal que tu trouxe isso, assim, tu se mudou, tu teve essa, digamos, faísca, que foi o burnout, mas quando tu chegou lá, tu ainda continuou no burnout. E aí eu gosto de falar, às vezes, né, Fê, que quando a gente quer mudar de cidade, não é isso que vai mudar a tua vida, né? Assim, a gente tem que mesmo, claro que pode ser com certeza um impulsionador e pode melhorar muito, mas se tu não busca um olhar pra dentro pra entender o que tá acontecendo na tua casa dentro, interno, teu lar, que é tu mesma, não adianta tu mudar. Né? Então, assim, aí, claro, daí acho que vem toda essa tua história, que daí tu olhou um pouco mais, agora tu vai nos falar, né? Pra poder sair disso, assim, porque não adianta só ir lá pro interior, pra uma vida de mais natureza, pro não sei o quê, se o resto todo, se o sistema, digamos, continua assim, né? E aí eu acho que tu até pode trazer, assim, né, como é que daí tu conseguiu, né, tu ficou um pouco ainda nesse outro trabalho, e daí conta pra gente como é que foi. Então, assim, depois que eu tive essa internação, que eu acordei pra vida, assim. Porque, por mais que, né, eu pratico yoga há 20 anos, eu aprendi muito com tudo isso, e mesmo assim, eu tinha uma vida extremamente acelerada, né? E mesmo lá no interior, né, a gente chegou e continuou essa vida acelerada e tudo. Então, quando o meu corpo simplesmente parou de funcionar, né, que eu fiquei nesse estado aí tão, né, que eu cheguei entre a vida e a morte ali na UTI, eu dei um clique, assim, né? Pensei, bom, tudo que eu tô fazendo até agora não tá dando certo, né? Eu vou ter que mudar muitas coisas e muito rápido, porque eu precisava recuperar o meu corpo e, enfim, né, minha mente, imagina como que eu fiquei, né? Porque eu me senti muito mal, nossa, eu sou mãe, eu não posso morrer, enfim, Sim. né? Deu um susto, assim, deu um chacoalhão na vida. E logo que eu cheguei, então, em Igrejinha novamente, depois desse acontecido, eu fui procurar psicólogo, eu fui procurar psiquiatra, aí que eu tive o diagnóstico de burnout, comecei a fazer um tratamento. Comecei a olhar mais para mim, entender quais são as mudanças que eu posso fazer agora para já começar a colher os frutos, porque a gente sabe que as mudanças demoram, né? Por mais que a gente tome medicamento, enfim, alguma coisa a gente precisa tomar algumas atitudes ali na hora. Então, o que aconteceu comigo? Eu sentei com o meu psiquiatra, ele falou, não, tu precisa... O que te incomoda muito agora? Tu precisa descansar mais. Tinha uma moça que ia lá em casa ajudar meia hora, meio turno, uma vez por semana. Não é o suficiente. Ela vai passar aí três meio turno. Agora, pelo menos. Até tu, né, tu ir estabelecendo um equilíbrio. A gente dormia numa cama de casal normal e o Valentim, meu filho, ia lá pra nossa cama e eu não conseguia dormir direito. Comprar uma cama king size. Então, assim, naquela semana, ele falou, o que tu pode fazer agora pra melhorar a tua vida? Então, pequenas coisas. E aí, eu fui adaptando isso pra minha vida, né? Trazendo, quais são as pequenas mudanças que eu posso fazendo todos os dias para eu ter uma qualidade de vida e para eu sair desse lugar que eu tô, para eu alcançar, né, uma vida saudável, um equilíbrio mental, físico, enfim, para eu me estabilizar e me equilibrar.
Então, acho que foi, né, foi a partir daí que começou todo esse movimento novo aí, né? Sim. Legal isso que tu traz, né? Porque eu acho que a medicação, né, quando tem um diagnóstico, ela é super necessária, óbvio, né? Uhum, Quando a gente precisa sair desses lugares, assim. Mas também é olhar para essas pequenas atitudes que uhum, podem ser feitas, assim, na hora, exatamente isso, exato. falar agora, o que que pode É, ser feito agora? Então, olhar para isso e às vezes são coisas simples, entre aspas, uhum, talvez não tão simples, mas que elas podem ser resolvidas, se não sozinha, com a ajuda de alguém, né, com o uhum. apoio de alguém, enfim. Então, legal esse teu relato. E, Fê, teve um luto, assim, em mudar de cidade, mudar de vida um pouco, assim? Pois é, eu fico pensando assim, eu acho que esse luto, ele tá vindo mais, veio depois, assim, porque eu acho que eu precisei, então, passar por tudo isso, evoluir, me estabilizar. Agora, assim, a gente construiu uma casa, a gente tá morando, né, na nossa casinha lá com jardim, a gente já tá super bem, enfim, o Valentim passou a dormir, eu já tô, né, saí desse trabalho, vou contar um pouquinho como é que foi essa transição, mas eu acho que o luto, ele é mais assim, poxa, eu estava num lugar, já eu estava num patamar profissional Uhum. e que eu sonhei tanto a vida toda, né, para chegar, para alcançar, e eu deixei ele para trás. Eu acho que é mais Sim, isso, assim, sim, né? sim. Ou também a cidade, né? Poxa, eu saí do interior e fui para a capital, conquistei a capital, fiz meus amigos lá, e aí também abandonei de novo, né? Não abandonei, claro, é legal que a gente mora numa cidade super perto, então a gente acaba frequentando muito aqui Porto Alegre, e a gente tem muitos amigos aqui, então a Sim, gente acaba vindo muito para cá. Mas eu acho que existe um luto, sim, muito mais nas conquistas, assim, que a gente fez de entender que isso já foi um sonho e que os sonhos eles vão mudando também, né? Para a gente estar claro. aberto a entender que as coisas, né? A resposta certa, ela tá sempre mudando. Sim, Então, né? que Não se legal apegar. que tu trouxe isso até sobre a carreira. Acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, um pouco nessa que tu falou assim, nessa carreira ideal que tu Uhum, almejava e sim. que daí tu alcançou. E isso te trouxe alguma culpa, Fê? Tipo assim, vou deixar então esse cargo, isso que eu queria Ah, tanto. sim. E, tipo, voltar umas casinhas, digamos. Foi bem assim, na época, né? Então, vou falar um pouquinho, acho como foi a minha transição. Quando eu saí de Porto Alegre, eu fui para essa grande empresa também no Uhum, interior, para um cargo também muito legal, né? De estilista, trabalhando ali na minha área. Né, num lugar legal também, assim, com possibilidades de crescimento, enfim. Mas eu comecei a entender que aquilo ali não era mais para mim. E é isso, assim, eu comecei a mudar os meus valores e o significado de sucesso, aham, sabe? Acho que foi uma transformação, assim. Aquilo para mim já foi um dia o que era sucesso, e naquele momento começou a não caber mais, uhum, porque eu não tinha tanto tempo, né? Eu viajava muito, eu não conseguia fazer as minhas coisas, as minhas práticas, eu não conseguia equilibrar minha rotina, né? Viajando tanto, e a gente justamente mudou para o interior para ter uma vida mais tranquila, e eu pensava que eu ainda não tinha chegado lá. E como tu falou no início, né, eu já tinha tido 3 empresas antes. Então eu uhum, tinha meio que por mais que eu tenha essa veia empreendedora, assim, eu tinha um receio porque essas 3 empresas elas não deram certo. aham, Então, aham. assim, né, eu batalhei ali, foi legal, tive sócias, enfim, me dou super bem com elas até hoje, mas foram empresas que não renderam, né, Sim, financeiramente, assim, elas não evoluíram. Acabaram fechando. E então eu tinha muito medo de, tá, mas se eu vou sair do meio corporativo, o que que eu vou fazer? Eu não, hum, não posso não trabalhar, assim, não sim, posso me dar esse luxo. E então eu, junto com a psicóloga, eu comecei, né, logo depois ali que eu tive essa internação, junto com a psicóloga, eu comecei a conversar com ela para descobrir o que que eu gostaria de fazer, o que que eu poderia fazer para sair desse trabalho que eu tava e fazer outra coisa, mas que rendesse. claro. Então eu fiquei ali no meio termo. Acabei descobrindo que eu pensava, o que que tu gosta de fazer? Eu gosto de mimar as pessoas. Como que a gente mima uma pessoa que a gente ama, né? Presenteando com algo especial, com alguma coisa que foi feita pensado nela.
E daí comecei a pensar, presentes personalizados, eu sempre fui habilidosa, então comecei a fazer vários cursos. Isso tudo em paralelo com esse trabalho que eu tinha no CLT. Sim. Então, eu fiquei 2 anos montando uma empresa dentro do meu apartamento e trabalhando no CLT, isso tudo pós-burnout. My God. Então, assim, eu dei ali, eu pensei, tá, agora eu preciso de um fôlego, assim, tirar de dentro para conseguir fazer isso, para ver se essa empresa dá certo. Então, eu ganhava o salário ali do CLT, injetava dinheiro na empresa, para eu conseguir dar um fôlego para a empresa. E quando a empresa já estava ali vendendo e eu estava ganhando já mais até que o CLT, eu criei coragem. Então, foi todo um processo, né? Deu muito trabalho. Foi assim, hoje eu olho para trás e não entendo como é que eu fiz tudo isso, né? Trabalhando no CLT, montando uma empresa dentro de casa, fazendo curso, Um filho vendendo pequeno. com filho pequeno, numa loucura ali, mas pensando com o foco lá. Claro. Uma hora eu vou sair do CLT, uma hora vai ter que dar certo. Confiando no processo, né? Confiando 100%. Isso tem que funcionar. Sim. E eu só vou largar o CLT quando eu achar que, claro, até hoje, né, todo mês é aquela coisa, será que, né, alguém lembra da minha empresa? Será que vai existir? Tem um medinho, assim, porque quem vive na estabilidade do CLT, como eu vivi muito tempo, existe esse medo sempre, mas eu tenho que confiar, e acho que a empresa foi crescendo. Hoje já tem 5 anos, eu tenho uma estabilidade, eu tenho clientes, né, sempre, assim. Então, sim, eu tive muito medo, já nem lembro mais exatamente a pergunta, mas, né, misturou tudo aqui, era mais para contar como que foi, né? Eu pra acho que tu sair do pode, então, CLT. aproveitar isso e contar pra gente que tá aqui, né? Vocês estão assistindo. O que é a tua empresa agora? Sim, então, a Merci, eu montei um estúdio de louças e cristais personalizados. Fica nos fundos da minha casa, então eu tenho todo o conforto do mundo, né? Eu fiz um espaço super legal, com um jardim, super ensolarado. Eu gosto de trabalhar sozinha, né? Então, assim, lá na Merci eu desenvolvo peças pintadas com ouro. Ouro legítimo, então são verdadeiras joias. Eu falo, são joias de família, né, para presentear. Essa é Então, uma delas, né, trabalho muito com noivas, com presentes especiais, não tem pedido mínimo. Mas, assim, é um trabalho que realmente ele é feito, né? Tem todos os processos, tem toda a calma. As peças ficam ali 12 horas no forno, depois tem retoque. Então, tem todo um momento ali que eu tenho com a peça que eu acho que é impossível a pessoa que ganha não sentir tudo isso que a peça passou até chegar nela, né? Então, quando alguém me procura, é realmente para presentear de forma especial. Ai, é tão lindo o teu trabalho. E Ai, ainda muito teve, né, obrigada. Fê? Eu te acompanhei lá no início, assim, e daí tu ainda também foi desenvolvendo uma técnica, estudando como Sim, aprimorar, né? com certeza. Eu comecei assim, eu usava adesivos, né, para Uhum. personalizar as peças. E ao longo dessa jornada, eu fui me capitalizando, fazendo cursos mais profissionalizantes, né, na área, para aprender a pintar, para desenvolver técnicas. Essa técnica do ouro no cristal. Eu não conheço ninguém que faça, eu sei que Uhum. tem gente que trabalha, mas assim, eu aprendi sozinha. Eu Uhum. fiz milhões de testes, eu comprei um forno, então foi toda uma trajetória ali até eu conseguir descobrir, e acho que até hoje, acho que essa curiosidade, essa criatividade que eu tenho, assim, que me move, né, que faz eu estar sempre indo atrás de coisas novas e da evolução da empresa também, enfim. E tu acredita agora te ouvindo falar, assim, né, em todos esses detalhes que tu pensa e tal, o trabalho da Fê é muito delicado, é muito lindo, vocês vão ver no perfil dela que a gente vai deixar aqui. Tu vê, assim, esse teu trabalho, essa tua dedicação toda como uma terapia, Fê? Com certeza. Nossa, é assim, óbvio, né? Que nem eu falo, todo mundo vê ali, eu pintando com o som dos pássaros. Isso é uma parte, assim, isso Sim, é 10% do meu sim. trabalho, é a parte que eu mais amo. Mas eu ainda faço todo o gerenciamento do site, das vendas, das entregas. Eu sou extremamente organizada, com planilhas. Eu nunca atrasei nesses 5 anos, eu nunca atrasei nenhum pedido, nunca deixei de entregar nenhum pedido. Se chega quebrado, eu priorizo, mando de novo. Eu tenho ali um tempo de 10 dias úteis. Eu tentei profissionalizar, né? Trazer, às vezes eu brinco assim,
que eu deixei a minha carreira para trás, mas ao mesmo tempo, sabe o filme aquele Quem Quer Ser um Milionário? Aham. Que várias coisinhas que aconteceram na tua vida e no teu trabalho, hoje tu precisa e tu Claro, aplica. claro. Então, assim, toda essa questão de organização, de planejamento, de estratégia, de marketing, coisas que eu aprendi, que eu estudei muito lá na moda, eu acabo aplicando no meu negócio, que por mais que ele seja artístico, ele tem toda uma empresa por trás, Com né? E certeza. essa empresa sou eu. Aham. Eu sei bem. Então, ele é terapêutico, mas ao mesmo tempo, ele é também profissional, né? Enfim, tem toda essa outra parte Tem burocrática toda uma que eu... dedicação, né? Óbvio que eu acho que é legal. Eu já trouxe aqui num outro episódio pra gente falar sobre os bastidores do yoga também, porque às vezes as pessoas Uhum, olham lá, gente, instrutora de sim, yoga, né? Ah, ela passa lá os dias dela dando meditação e relaxamentos, não sei o quê. Só que é isso é um recorte dessa exato. profissão que tem por trás tudo isso também, é planejar, Uhum, é planejar as aulas, quando são vivências, é planejar o lugar, conversar, né, com o lugar, trazer os materiais, pensar no roteiro, enfim, são várias outras coisas, o uhum. financeiro da empresa, Sim, é um quebra-cabeça, né? um conteúdo, o eu empresa, né, Fê, que eu acho que Sim, assim, quando a gente sim. empreende, eu também sou empreendedora há alguns Uhum, anos, assim, antes de ser instrutora, eu também tive uma empresa de design, de superfície. Para quem ainda não sabe, eu também sou arquiteta, não trabalho mais com isso, mas eu também já empreendi em alguns lugares. uhum, E quando a gente empreende, é isso. A gente tem, obviamente, essa parcela que é muito prazeroso, porque eu também amo estar nas aulas, compartilhar as aulas, né? Mas tem todo esse traço, assim, por trás dos uhum. bastidores, que ele é trabalhoso e que é Sim. desafiador e que às vezes também nos cansa, né? Sim, com certeza, né? E hoje, assim, então, eu observo os meus limites. Meu Deus, assim, ó, mudou. Pensa que qualquer coisinha que eu já começo a ver que tá desandando ali, eu já, opa, preciso. Então, Uhum. assim, eu acho que esse pós-burnout também, as pessoas também não entendem muito como funciona, e eu fui aprendendo que eu posso voltar a ter, né? Primeiro eu tive Claro, muito medo, assim, ai, eu não quero nunca mais voltar para aquele lugar. claro. Porque naquela época eu pensava, o que que eu preciso fazer para nunca mais ter que Sim. trabalhar? Uhum. Era esse pensamento que eu tinha. Uhum. É eu ganhar na Mega Sena, o quê? O que que vai acontecer para eu não precisar nunca mais trabalhar? E Uhum. hoje eu sinto muito prazer no trabalho. Então, assim, Sim. eu sinto que, né, eu tô sempre de olho, sempre observando os meus limites, para que eu nunca mais passe por algo semelhante. E hoje eu já Uhum. consigo enxergar isso com mais amor, assim. Sim. Mas por muito tempo foi um medo, né, que eu tinha ali, tem que estar cuidando, Sim. tô trabalhando demais. Épocas ali, Natal, meu Deus, é uma loucura lá no estúdio. Eu começo a dizer não, sabe? Então, Aham. assim, tem várias coisas que eu tô aprendendo e desenvolvendo em mim para observar, para que eu tenha essa tranquilidade, Claro. né, ali durante o O trabalho. famoso orai e vigiai, né? Exato. Porque eu acho que a gente tu falou aqui um pouco no início, sabe, Fê? Mas acho que é legal a gente até trazer de novo, assim. O que que tu sentia no teu corpo quando tu tava com Uhum. esse burnout, né? Essas dores todas que eu tinha, né? Principalmente a dor de cabeça era uma coisa que me acompanhava diariamente. E claro, a exaustão, né? Eu via um cantinho, eu queria encostar e dormir. Sim. Queria encontrar as amigas, alguma coisa. Eu sentava no sofá e ficava ali quietinha, tipo, pensando, ai, quero ir embora, quero dormir. Era tipo Sim. assim, um sono, uma exaustão, e acho que foi tudo um somatório, né? Foi a privação de sono, com eu me cobrar muito na empresa e achar que eu sempre, né, trabalhei ali sendo muito proativa e tal, e achando que com a maternidade eu ia continuar a mesma pessoa. Uhum. E não foi, né? Eu acho que eu não olhei com tanto carinho pra mim nessa parte, sabe? Uhum. Então, obviamente que meu corpo sentiu, né? Sim. A vitalidade, principalmente, eu acho, né? Que ela vai se esvaindo, assim, Não, a né? cabeça, né? O raciocínio, A acho que clareza a mental, tu falou que clareza. não tinha, Eu não né? tinha clareza. Tava tudo no automático. Tudo, Sim. tudo, tudo no automático, assim. Sim. Então. E aí, depois que tu fez toda essa mudança, Fê, como é que tu olha, assim, que o teu corpo respondeu a isso? Hoje em dia, assim, pensando, né? Hoje que eu falei, né? Vou fazer 40 anos agora. E eu nunca me senti tão bem toda a minha vida. Mentalmente, fisicamente, acho que, né, a aceitação de como a gente é em padrões de beleza aí, Sim. 1000 coisas, eu
tô vendo por um outro lado, assim, acho que eu sempre procurei, assim como tu, né, um mais natural, mais tranquilo. O próprio yoga, né, pra mim, assim, eu não vejo como, eu vou pra aula pra me desafiar, pra fazer mais coisas. Sempre foi uma hora de prazer. Então, assim, eu não faço 1000 coisas, não boto a perna lá, não sei onde. Eu faço por prazer. Então, o yoga, na minha vida, ele tem esse lugar. E, enfim, agora eu tô fazendo musculação, e aí voltei pro balé, depois de que 10 legal. anos, né, balé adulto. Então, eu tô me dando esses luxos, assim, que pra mim são luxos, né? Eu prefiro 1000 vezes fazer isso a fazer um tratamento, né? Claro. Tanto mental quanto, né, tomar remédio, ou quanto, né, tratamento estético. Eu acho que curando de dentro pra fora e mexendo o corpo, assim, pra mim tá... Enfim, nunca foi tão bom esse equilíbrio que eu tô encontrando agora. Que lindo, Fê. E eu trouxe uma pergunta que tu já falou, eu acho, mas eu acho que também é bom a gente pontuar bem, assim, né? Qual é que foi o papel do autocuidado nessa tua transição? Porque eu acho que, na verdade, tudo isso que tu fez foi uma forma de autocuidado, né? Sim, depois, né, eu digo assim, eu tive uma vida antes do tratamento do burnout e depois, assim. Eu acho que o autocuidado, ele foi essencial, obviamente, para eu me reencontrar, aquela frase, né, que a gente fala, eu reencontro depois, tanto da maternidade quanto dessa mudança, foi eu ir vendo de novo o que eu gostava, como que eu ia me adaptar na cidade pequena, quais eram as coisas que me davam prazer estando lá, como desfrutar a cidade, né, porque assim, em Porto Alegre aqui, nas cidades grandes, a gente tem, corre pra lá, corre pra cá, tem shopping, tem os amigos, tem tudo. E o que tem no interior? Tem natureza, tem paz, tem calma, tem isso que tu falou, né? As coisas fecham, tem outro fluxo, assim. E para eu me adaptar a todo esse fluxo, eu fui criando também pequenos rituais para eu me acalmar, para eu me situar na cidade. Então, assim, por muitas vezes eu me senti acelerada dentro da cidade. Sim. Fazendo as coisas rápido e com pressa e Sim. tal. E aquilo eu não preciso mais ter isso. Então, esses pequenos rituais, assim, o ritual do sono ali, eu gosto de deitar super cedo. Eu tomo um banho, um banho do prazer ali, passo óleo, passo creme, me lambuzo toda, deito na cama, boto óleo essencial, boto um cheirinho bom, eu faço a minha leitura, que eu faço todos os dias antes de dormir, né? Fico ali com meu filho, com meu marido, curtindo a casa. Eu acho que tudo isso é autocuidado, né? Para mim, ele tá muito mais ligado a isso, à família, aos prazeres que eu tenho, pequenos prazeres do dia a dia, do que a, né, outras coisas, ou, né, enfim, coisas externas, né? Acho que é muito mais de dentro para fora. Ah, que bonito. E o que tem alguma coisa que te surpreendeu nessa nova fase, assim? A quantidade de tempo que eu tenho. Sério, assim, chega a ser bizarro, assim, a quantidade de tempo que eu perdi, eu penso, né, em trânsito, né, principalmente lá, assim, leva 5 minutos para chegar na escola, leva um passo para eu chegar no meu trabalho, a gente almoça em casa, eu cozinho, faço almoço todos os dias, enfim, né, às vezes deixo preparado ali para a semana, mas enfim, tomar café da manhã com calma, acordar sem despertador, então assim... uma rampa, assim, né, na qualidade de vida que eu não consigo nem explicar. E mesmo assim, obviamente, que eu tenho compromissos, eu tenho meu trabalho, tenho os meus horários, mas o tempo que sobra, eu não sei aonde que ele despejava, assim, né, quando eu morava aqui. Então, isso me surpreendeu. Que legal. A gente também lá, a gente é muito isso assim, é outro tempo, né? Outro tempo. O tempo parece que ele passa de uma outra maneira, né? Exato. E, claro, a gente falando aqui, não é todo mundo que tem essa possibilidade também de fazer essas mudanças, né, para outras cidades mais, né, menores, enfim. Ou talvez até que não tenha essa vontade, mas talvez tentar fazer essas mudanças na sua própria casa, onde você vive já hoje, né? Trazer essas pequenas mudanças também do tempo, né? Eu acho que, claro, depende do trabalho da pessoa, do quanto, né, existe essa rigidez no trabalho também, mas hoje em dia muitas empresas também estão se abrindo para
um horário mais flexível pra pessoa, tipo, metas. Cumpriu essa meta, ou vai embora mais cedo, ou chega mais tarde. E eu acho que as pessoas, elas precisam, de fato, buscar isso, sabe? Se a empresa que tu tá, ela não tá aberta pro olhar de como o funcionário tá, de como tá ele, assim, pessoa, mental, físico, cai fora desse lugar, sinceramente, sabe? Eu acho que, assim, busca... porque existem outras possibilidades. Então, assim, estejam muito atentos, né, Fê? Assim, ao ambiente de trabalho que você escolheu estar, que acaba que é o lugar que tu mais fica, né? Com certeza. Eu entendo que é um privilégio gigante, assim, acho que todas essas mudanças que aconteceram na minha vida, eu me sinto extremamente privilegiada por poder ter a escolha, Sim. né? Porque muitas pessoas não têm, e eu acho que eu forcei isso, né? Ali eu queria tanto, assim, eu desejei tanto, aconteceu aos trancos e barrancos ali, né? Acho que deu muito certo ao mesmo tempo, né? Que nem eu falei, apareceu essa empresa, assim, parecia, tipo, sabe, uma luz, assim, focou, assim, e além disso a cidade é maravilhosa. Então, acho que a gente teve muita sorte de ir para esse lugar. Né, Igrejinha Cidade do Voluntariado, já aproveito para convidar a maior Oktoberfest, né, feita por voluntários, assim, então é uma cidade super gostosa, linda, limpa, agradável, bonita, então, assim, a gente, foi um privilégio gigantesco, assim, poder ter essa escolha de mudança, né. Que legal. E, Fê, o que tu diria, então, para alguém que tá sentindo esse chamado, mas que ainda tá meio assim, putz, não sei por onde começar, o que fazer, né? Eu acho que esse movimento, primeiro, energia parada, para mim, é uma coisa assim que é muito melhor tu estar em movimento, por mais que tu ainda não saiba exatamente, né, aonde tu vai chegar, mas tu saber que tu não quer estar naquele lugar que tu tá agora, né? Acho que isso foi muito comigo, assim, eu sabia que eu não queria estar aqui, mas eu não sabia para que cidade eu ia, eu não sabia que trabalho que eu ia, eu não sabia muito o que ia acontecer, eu só sabia que eu não queria ficar parada esperando ou me contentando, né, com aquela vida infeliz. Então, acho que esse movimento, né, é buscar, é conversar com as pessoas, é procurar contatos, é sair, né, manda currículo, se a questão é trabalho, que eu entendo que é muito isso, né? Tu não quer sair de um trabalho para ir para uma cidade que tu não sabe se tu vai ter trabalho. Acho que hoje em dia é uma coisa que se tu não tem essa flexibilidade, mas acho que tu buscar, tu tá nesse movimento, tu querer, uma hora vai acontecer, né? O universo, assim, eu acredito muito, né? Eu acho que as coisas que aconteceram comigo, assim, foram espetaculares, e eu acho que o que eu falo sempre é não deixar essa energia parada. É, boa essa dica, assim. E também, às vezes, eu acho, né, Fê, olhar para os lados, assim, um pouco, assim, quais são as oportunidades que talvez também já possam até estar perto das pessoas e elas, na loucura do dia a dia, no estresse, no tempo e tal, não olham, né? Assim. Essa falta de clareza, né, que a gente tem mesmo, que eu acho que... E a prática de yoga, né, acho que todas essas coisas que te fazem respirar e olhar para dentro e entender um pouco o que tu quer, né? Porque eu acho que a gente vai muito no automático, muito na sociedade, muito no que acontece, mas o que tu quer de verdade? Qual é o teu ritmo? E o que tu quer agora, né? Porque não é o que tu queria ontem, ou o que tu sonhava que tu seria, né? Que nem eu falei, eu queria ser estilista, e aí eu era estilista, e agora não sou mais, mas tudo bem, sabe? Acho que é esse movimento, assim, tá Sim, aberto. é isso, a vida, ela tá sempre em movimento, né? Uma hora eu quis, fui, alcancei, agora não quero mais, quero ser outra coisa. Exato. E assim, eu gosto de falar, às vezes, a gente, quantos anos a gente tem uma vida, né? A expectativa de vida ainda tá cada vez mais alta, digamos que tu vai, assim, falando baixo aqui, talvez vai durar 80 anos. Em 80 anos, quem sabe a gente se experimenta um pouco mais do que ficar só naquela mesma carreira, naquela mesma empresa. Tipo, isso antigamente era realmente status, era sucesso, mas eu acho que hoje em dia, até tu trouxe no início, assim, o que é sucesso hoje em dia? Será que sucesso é estar lá como uma estilista muito bem sucedida, viajando e não sei o que, não sei o que? Ou será que é ter um tempo de qualidade, né? Ter um trabalho que tu tem tempo para fazer, tu tem presença, tu pode pausar e ir lá almoçar na tua casa, tu pode, né? O que é, né? Assim, a gente, eu e a Fê aqui, a gente já requalificou o nosso sucesso. Com certeza. Eu acho que hoje o sucesso é isso, é ter tempo, é ter qualidade de vida, é tu poder fazer tuas coisas, né,
que tu gosta, né? É ter, assim... E aí foi legal até que tu trouxe yoga, né, Fê? Porque, né, obviamente eu preciso fazer o meu jabá aqui. Claro. Que é, assim, eu acho que a prática de yoga, ela traz muito essa consciência, assim, ela vai trabalhando, óbvio, não é na primeira, nem no primeiro mês que tu vai ter essa consciência, mas como ela vai nos trazendo muito pra presença, muito pra consciência, muito para o olhar pra dentro, né, Fê? Eu acho que tu começa a se questionar. Eu acho que o yoga, ele traz muito isso também, uns questionamentos que tu começa a se fazer e olhar e perceber, tá, mas por que será que eu tô comendo isso, eu tô trabalhando nesse lugar, por que eu tô assistindo isso, por que eu tô com essas amizades? Tipo, isso tudo aqui tá fazendo sentido e às vezes as pessoas, elas não olham pro yoga nesse lugar. E eu entendo e tá tudo bem e acho interessante, né, assim, se tu acha que o yoga ainda é só físico, tudo bem, vem por esse motivo. Sim. Mas tu vai ver que em algum momento ele vai entrando ali nos teus poros, digamos, assim, no teu corpo mesmo, na tua célula e algo vai mudando, né? Porque quando a gente tá em presença, em consciência, quando a gente tem esses momentos, assim, que a gente entende assim, pô, eu tô aqui me sentindo, sabe? Me percebendo como ser humano, como ser, né? Como eu, um ser, assim, simplesmente sendo, sem tendo que ser a estilista, a mãe, a faxineira, a cozinheira, que muitas vezes as mulheres, né? Os homens também têm seus cargos, assim. A gente tá na rotina tendo sempre que ser alguma coisa. E eu acho que o yoga, ele traz esse momento de, tá bom, aqui tu não precisa ser nada. Só respira eu penso muito assim, eu preciso disso, né? Acho que são questionamentos que eu faço e ter coisas, né? Acho que muito isso, assim, eu viver no simples, né? Claro, simples, luxuoso, pode dizer, né? Tá, tu fala que é no simples, mas tu quer que esteja bonito, tu quer, né? Tu quer desfrutar também. Tudo bem, pode ser isso também, mas tu tá ali em contato contigo mesmo, fazendo o que tu gosta, o que tu acha, né? O que é simplicidade para ti pode ser diferente do outro, né? Ou enfim, acho que todas essas coisas estão dentro do yoga também. Eu acabei de trazer, assim, um grande aprendizado, de ter um grande aprendizado na minha viagem da Índia, que foi enxergar o luxo no simples, sabe? Porque isso que tu traz, as pessoas olham, tá, mas ela é toda delicada e se preocupa, e essa taça e tal. Tudo bem, mas também tu trazer uma beleza e uma simplicidade em pequenas coisas, né? Assim, em coisas até que não são onerosas, né? Assim, e tu poder trazer esse... E aí eu acho que a gente traz isso nos nossos valores, assim, né, Fê? Assim, e nisso que a gente acabou de falar, assim, em como a gente conduz a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, nosso trabalho. Eu acho que é nesses pequenos lugares do dia a dia que a gente pode olhar, assim, um luxo na simplicidade, né? Sim, com certeza. E na beleza, né? Eu digo, eu gosto do belo, né? Eu sou formada em design de produto, eu também fiz 1 ano e meio de arquitetura antes, eu trabalhei com moda há muito tempo, então, assim, eu acho que esse olhar para o belo, né? Gostar de estar num ambiente legal, eu falo, uma luz baixinha, um sofá aconchegante, para mim isso é luxo, né? Não precisa estar lá no hotel 5 estrelas, mas tu tá num ambiente ali aconchegante, tu tá... envolto, né, de beleza, assim, de natureza, enfim, eu acho que isso tudo traz muito prazer, né? Coisas que a gente gosta, prazer para nossa vida. É verdade. Então, gente, a gente tá indo pro final do nosso episódio. Acho que, não sei se tem alguma outra coisa que tu queira falar, Fê, que tu... Não, eu vou falar, então, acho, do meu curso, né? Tá, não, isso, calma, isso tu vai falar no final, mas eu digo, tu acha que ficou alguma coisa da tua história que tu acha que seria importante trazer ou conseguimos abordar tudo? Acho que a gente, né, falou, assim, deu uma pincelada, claro que, né, foi super profundo, assim, toda essa mudança que eu tive. E acho que eu consegui falar aqui, resumidamente, mais ou menos. Então, assim, o nosso último quadro no VidaCast se chama Recomendações da Alma. E aí eu quero que tu traga primeiro uma dica de filme ou série pra gente. Eu anotei aqui o nome.
Viver até o 100, né? Ah, É um sim. documentário sobre as zonas azuis ali, a gente comentou antes, né? Tu falou que tu já assistiu também. Eu acho ele muito legal, porque ele traz justamente isso, assim, como que as pessoas em algumas cidades, elas têm uma vida equilibrada e não é regrada, né? É equilibrada de sai para caminhar, tem o grupo de amigos, come ali a massa feita pela nona, toma o seu vinho ali que foi colhido, não sei aonde. Então, assim, é super legal. Ele mostra, acho que são 5 cidades do mundo, onde as pessoas têm uma longevidade, né? Elas vivem muito. E aí eu achei bem interessante trazer, porque acho que a gente está nesse movimento, né? Tentando viver uma vida ali mais tranquila, se nutrindo de coisas mais prazerosas, assim. Pra viver até o 100, né? Quem sabe? Mas eu acho que também, sabe, é muito interessante esse documentário, já assisti, achei muito bom. E eu acho que às vezes também, tipo assim, tá, a pessoa fica lá querendo buscar essa longevidade, viver mais, mas aí viver mais pra quê também, né? Sim. Pra ficar na correria, no estresse, nessa coisa louca, aí também talvez não faça tanto sentido, Exato, né? uma vida mais tranquila, assim, né? Mais calma. Ele tá no Netflix. Sim. Então, Eu vou deixar na descrição do episódio aqui, como muito bom. normalmente eu deixo. E aí eu vou trazer de dica uma série que eu achei até um pouco pesada, assim, sabe? Eu ia trazer outra coisa, mas eu falei, não, eu acho que essa aqui, ela cabe, assim, nesse nosso episódio. Que é a Maid. Não sei se você já viu. Ah, eu não, mas eu, assim, quando é com criança, eu Tem uma fico questão meio... ali da maternidade com ela, assim, mas Uhum. assim, eu quis trazer, assim, sabe, Fê, um pouco pelo burnout feminino, Ah, sim. né? Que ela Vou assistir, tem um então. burnout muito intenso. Ah, sim. Claro que pela maternidade, mas ali também rola um relacionamento abusivo, sabe? Uhum. Que é delicado, eu acho. As mulheres muitas das vezes vivem e não se dão conta, enfim. Uhum. Então, assim, eu achei interessante trazer como dica. Ela é pesada, sim. Talvez se você não esteja num momento, assim, se sentindo bem, não seja uma série pra você assistir. Uhum. Mas se você quer olhar, assim, um pouco sobre isso, porque mostra esse burnout, essa coisa muito tensa que ela vive, mas também mostra também uma virada de chave e que ela consegue, assim, um recomeço, sabe? E daí ela se que dá legal. conta e, tipo, não, peraí, eu preciso sair desse lugar, assim, óbvio, assim, muito tensamente, mas ela consegue, assim, sabe, numa lucidez em algum momento, assim, putz, eu vou. E aí rola, assim, uma esperança, digamos assim, no que túnel, legal. no fundo do túnel, sabe? Não, ouvi tu falando agora até um detalhe, né, que eu não falei. As pessoas muito falam, semana passada eu quase tive um burnout. Gente, o burnout, ele não é uma coisa que tu tem, não é um surto, não é um ataque de pânico, não é... O burnout, ele é uma doença silenciosa, que ela fica... Tu estás passando por ela é extensa, né? Sim. Então, tu dizer, hoje eu tive um burnout, não é bem isso, assim, né? Não sou especialista nem nada, mas acho legal, assim, né? Que nem tu falou, ela estava num momento ali. É isso, assim, tu tá num momento ali, é extensa a coisa. É algo que muito mais perdura, né? Perdura e é Sim. profundo, assim, não é uma coisa que tu tem e passou, né? Teve um Sim. dia, teve... Sim. Isso tem outro nome. Sim. E aí, Fê, uma dica de livro tem pra gente? Então, né? Eu leio muito e a leitura, pra mim, também, eu tirei como um momento de não só estudo, né? Porque eu sempre fui, tem que estudar, tem que ler, aí tu vai ler, daí tu quer ler uma coisa profunda e tal. Sim. Então, as minhas leituras, elas são super leves. Eu resolvi trazer, eu descobri até faz pouco tempo que tem um nome, né? Eu comecei a ler alguns escritores japoneses e é a literatura de cura. Olha que legal. É um gênero, né? Eles chamam de literatura de cura, literatura de conforto. E eu acho muito bom, porque é um momento ali que eu tenho que é para relaxar. Antes de dormir é para relaxar, não é para... Claro, tem essas literaturas, elas falam muito mais sobre os relacionamentos, aprofundam sobre os personagens. Não são livros, assim, de grandes reviravoltas. São livros gostosos de ler, né? Geralmente ele está numa cafeteria, com um cheirinho de café. Aí vai te levando, assim, para alguns lugares. Então, eu acho que é uma recomendação legal. Até o que eu tô lendo agora, deixa eu ver o nome aqui, eu não sei pronunciar direito, tá? Porque é o Bem-vindos à Livraria Ryunandong, que é do Wang Bojan. Eu não sei como é que se fala, mas esse é bem famosinho até nessa área. Mas tem vários, assim. Então, acho que é bem legal para quem gosta de uma leitura mais leve e também não pensar em sempre ter que
estudar ali, né? Ter que ler alguma coisa que vai te trazer alguma coisa muito profunda. Acho que ter a leitura como um relaxamento também é uma coisa boa. Boa essa dica para mim, porque eu sempre trago dicas de coisas talvez técnicas e estudo. Eu tenho esse lugar. Esse é um problema, assim, que eu leio muitas coisas muito relacionadas ao autoconhecimento, ao yoga, enfim. E esses dias eu pensei muito sobre isso. Putz, eu preciso comprar uns livros, assim, mais aleatórios, sabe? Então, gostei dessa tua dica, porque eu tô precisando, sabe, às vezes é isso, não entrar tanto, assim, porque... no meu caso, tá? Eu vou falar de mim, assim, às vezes é difícil, porque tudo eu consigo trazer para o mundo do yoga e do autoconhecimento, né? Mas às vezes a gente precisa desse espairecer, né? Assim, da cabeça. Assim, então... com certeza. Enfim, como eu falei, eu leio muito, muito, muito mesmo, assim, acho que, sei lá, a cada 2 semanas eu leio um livro, e eu acho que esse é o meu momentinho ali, né? Na minha rotininha do sono ali, tá o livrinho mais tranquilinho. Bom, então eu vou trazer minha dica, né? Que eu trouxe esse livro que chama A Voz na Sua Cabeça. Ele fala assim, como reduzir o ruído mental e transformar o nosso crítico interno em um maior aliado, né? Eu acho profundo. Guria, eu acho que assim, eu vou trazer um trechinho bem pequenininho depois no final do episódio que ele fala assim, um pouco sobre... A gente tem essa voz interna na nossa cabeça muito intensa, né? Falando muitas coisas, as mães muito, e as empreendedoras, e o tempo inteiro pensando. E aí ele traz algumas explicações sobre isso, assim, e algumas técnicas também. Então é um livro que eu indico, vou deixar na descrição do episódio. E aí, agora sim, pode contar, então, como as pessoas se encontram, como as pessoas encontram a Merci, o que tu tem a oferecer para as pessoas. Legal. Então, a Merci, ela é somente online, né? A pessoa pode comprar direto no site, personalizar por lá mesmo. Então, é super prático, entrega para todo o Brasil. Tem o meu Instagram, né? Que é @estúdio_merci_memoráveis, que eu posto lá bastante coisas do meu dia a dia lá no estúdio, momentinhos tranquilos, né? Ali pintando, bem assim, terapêutico. Eu montei um curso no ano passado, que é um curso online, que não é para você ficar rico em 10 dias, né? Não é para faturar 10 mil reais, mas é um curso para tu relaxar, para tu ter um hobby ali que tu não precisa ser perfeito, mas são aulas bem gostosas de fazer, bem curtinhas, assim, para tu aprender a pintar cristais e vidros e queimar no forno de casa. Então não precisa ter forno profissional para eternizar as peças. Um curso bem legal. Eu vou mostrar aqui então de novo, já mostrei no início, mas a Fê me presenteou com essa linda taça personalizada com VidaCast, talvez não deixe pra ver aí na câmera, mas quem me segue, eu vou postar já um videozinho sobre isso, sobre mostrando mais detalhes da taça, e a Fê, olha que lindo, tipo, ela personaliza, né? Aqui são florzinhas, e daí tem o nome. E aí o nome, como é que é? É com... É em ouro legítimo. É, ouro legítimo 12K, que é o que é um pouco o diferencial, assim, né? Do meu trabalho, que eu acho que ele traz. Eu falo a simplicidade das flores, né? Nesse caso, flores super simples, com a riqueza ali do ouro. Então, fazer essa junção, assim, acho que fica super delicado, bonito. E aí, você imagina, né, gente, assim, presentear alguém com isso, sabe? É impossível tu olhar para isso aqui e não entender que houve uma dedicação, uma delicadeza tão profunda, né, em trazer um presente, assim, tão memorável mesmo. Fico feliz. Muito obrigada. E aí, então, antes de eu trazer a reflexãozinha pro episódio, eu vou falar de novo sobre o meu programa também, que eu tenho um programa que chama O Corpo Pede Calma, onde ele foi criado primeiro a partir de um e-book que eu fiz sobre os 7 tipos de cansaço, que às vezes as pessoas acham que elas só têm o cansaço físico, né? E na verdade a gente tem vários outros cansaço emocional, mental, espiritual, energético, vários outros. E aí nesse meu e-book que tá dentro do programa, eu trago inclusive alguns checklists para você fazer ali de cada um deles para entender como é que anda o seu cansaço mesmo. Tem áudios de relaxamento, áudios para você incluir no dia a dia para fazer pausas. Tem uma prática de yoga restaurativa gravada, tem um e-book com posturas restaurativas, tem uma playlist que eu fiz assim muito delícia para você escutar na hora de dormir ou na hora que você tá precisando dar uma relaxada. Vou deixar aqui no link na descrição desse episódio. E aí eu vou terminar então o nosso episódio com um breve trecho desse livro que
talvez traga um espanto para algumas pessoas, que fala o seguinte: nosso fluxo verbal de pensamento é tão laborioso que, de acordo com um estudo, falamos internamente com nós mesmos numa proporção equivalente a 4.000 palavras por minuto em voz alta. Fiquei toda arrepiada. Loucura esse dado, né, guria? Então, assim, para provar, então, comprovado em estudos, né, o quanto a nossa mente, ela tá o tempo inteiro aqui, né? Então, assim, busquem pausar e melhorar a qualidade de vida. E por isso que eu quis trazer a Fê para contar essa história inspiradora dela, sabe? Porque... E eu chamei como isso, assim, coragem e recomeços. Porque a gente tem que, sim, ter uma coragem, né, Fê? Para olhar para Sim, isso. com certeza. Para fazer todas essas mudanças. Mas, assim, lá na frente... vai valer muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, dá um tchauzinho ali na câmera do meio. Obrigada, gente. Ai, que legal. Obrigada, Jana. Adorei. Eu também. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.